Olá, alunos, boa noite. Está começando a nossa segunda aula de Fundamentos de Redes. Sou o professor Robson, vou mediar o chat. Sempre que tiver dúvidas, pode mandar nas mensagens ali, eu vou tentar auxiliar todos. Eu vou passar a palavra para o professor Hugo e desejo a todos uma ótima live. Boa noite, alunos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Como vocês já me conhecem, sou o professor Hugo. Essa é a nossa segunda live da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. É a live relativa à aula a segunda aula nossa, que foi a nossa aula de topologias e arquiteturas de rede. Então, como vocês já estão acostumados e como já foi conversado, a nossa aula é mais para a gente conversar e para tirar dúvidas em relação ao capítulo que foi visto, a aula que foi vista, e também, em alguns casos, sobre a disciplina como um todo. Então, gostaria de saber de vocês, tem alguma dúvida, quais dúvidas vocês tiveram relativos à segunda aula, a aula de topologias e arquiteturas de rede, ou alguma coisa que não necessariamente seja uma dúvida, mas vocês gostariam que eu reexplicasse ou tratássemos de alguma forma diferente? Bom, professor, o pessoal está pouco participativo aqui. Olha só, o José pediu falar um pouco sobre arquiteturas de rede. Bom, eu cito... na nossa última aula, eu falei bastante sobre a arquitetura mestre-escravo, que é uma arquitetura muito utilizada em vários tipos de projetos diferentes. Falando um pouco mais sobre algumas outras arquiteturas de rede que a gente pode colocar como exemplo. Existe a arquitetura cliente-servidor. Por exemplo, na arquitetura mestre-escravo, você tem um mestre que ele controla toda a rede. Então, você tem um mestre onde essas informações estão centralizadas. Claro que podem haver vários mestres, esse é o outro caso. Mas você geralmente tem um ou mais dispositivos que centralizam, que você tem, por exemplo, uma centralização de informações. Então, você tem um dispositivo mestre que ele consegue ele recebe todas as informações e repassam para os escravos assim que precisa. Numa topologia cliente-servidor, você tem um servidor onde o cliente ele pode simplesmente ir lá e buscar informação. Então, o cliente ele tem autonomia. É a mesma coisa de você pensar no literal da palavra. Você tem um cliente e você tem um servidor que o cliente pode ir lá e solicitar aquela informação, ele pode ir lá e buscar ela a hora que ele quiser em um determinado servidor. Já numa arquitetura mestre-escravo, você precisa... O escravo só vai mandar a informação para o mestre nas horas que o mestre for solicitando essa informação. Mesmo que ele estiver mandando o tempo todo, ele vai estar mandando porque o mestre deixou ele mandar o tempo todo e ali, então, ele está tendo essa informação centralizada. Numa cliente-servidor, não. O cliente ele já tem muito mais autonomia do que, por exemplo, numa arquitetura mestre-escravo. Bom, vamos ver outras perguntas aqui. As aulas serão de ajudas para o mapa. Em relação ao mapa 1, ele é bastante relativo à nossa primeira aula, e vai ter uma aula sobre DHCP, que a aula conceitual que eu gravei, ela vai estar até melhor sobre essa parte de DHCP do que a gente vai tratar aqui, tá? Mas seria nossa aula ao vivo 1,
com a nossa live ao vivo anterior, que eu passei bastante dicas sobre o primeiro mapa, e o mapa sub é sobre a nossa aula 4. Para quem necessitar saber do mapa, fazer o mapa sub, ele é relativo à nossa aula 4 gravada. A topologia em anel ainda é utilizada nos dias atuais? Sendo bem sincero, muito pouco. É muito relativo do tipo da aplicação que você for utilizar. Então pensa, por exemplo, você tem uma rede numa fazenda, em que todos os seus nós são muito, muito distantes um do outro. Você não consegue ter uma rede que vá a mesma rede e se abrangir para todo aquele local. Então, por exemplo, nesse tipo de local, nesse tipo de configuração, claro que é hipotética, faz sentido você ter uma topologia em anel. Por quê? Você vai ter um dispositivo muito longe do outro. Então, você não vai conseguir facilmente uma rede que englobe tudo. Então, por exemplo, você vai lançar uma informação de um dispositivo aqui para outro que está muito longe, onde esse repetidor que está muito longe, ele já vai pegar e replicar dali mesmo. É mais fácil dele ele levar para o próximo. Não vamos nem falar de wireless, vamos falar como se fosse a cabo, para ficar mais fácil para a gente entender. Tem um computador. Ele está ligado para um outro computador que está muito distante. Então, eu ligo a cabo nele. E aí, daquele segundo computador para passar para o terceiro, se torna um custo muito elevado, não tem muito porquê. Então, daquele segundo computador que está muito longe, eu mando diretamente um cabeamento para o terceiro computador. Que daquele terceiro computador, por estar muito longe do quarto computador, eu mando um cabeamento diretamente para aquele quarto computador. E assim por diante. Até que, por exemplo, se no final o último computador já esteja mais próximo para se interligar do primeiro, então eu faço realmente um anel fisicamente falando, eu consigo ligar de volta ali. Então, quando a gente fala de topologia e arquitetura, é muito relativo a onde que eu quero aplicar, qual aplicação que eu quero ter, como que isso vai funcionar. Então, por exemplo, nesses casos de distância, onde eu não consigo fazer com que a minha rede possa ser totalmente conectada, ou fazer uma rede em malha, ou fazer algum outro tipo de arquitetura arquitetura e topologia de rede, então talvez a topologia anel ainda possa ser muito útil. Respondendo a sua pergunta, ainda é utilizada? Sim, ela ainda pode ser utilizada. Depende muito da onde você quer aplicar, como você quer aplicar. Isso pode mudar completamente e tornar uma topologia mais atraente, a outra mais atraente e tudo mais. Então ela ainda pode ser utilizada sim. Ela ainda é utilizada, tudo depende da aplicação que você está tendo. Próximo. Existe algum tipo de topologia que não tenha ponto fraco ou desvantagem? Gente, todas elas vão ter vantagens e desvantagens. Então, voltando ao que eu disse da parte da topologia em anel, tudo depende da aplicação que você está tendo. Então, por exemplo, eu gosto muito de redes em malha e totalmente conectadas. Só que são redes mais caras. Em muitos casos, isso não é viável. Então, por exemplo, aí em casos que não... Nesse caso que eu acabei de citar, do exemplo de uma fazenda muito grande, fazer uma rede totalmente conectada no lugar desse pode ser muito problemático. Então, às vezes ali uma rede em anel faria muito mais sentido. Então, tudo depende de onde você está querendo aplicar para você ver as vantagens e desvantagens. Geralmente, redes mais simples são de mais fácil configuração. Então, rede ali, por exemplo, rede em anel, rede por barramento, elas são mais simples, então elas são um pouco mais baratas. Se você pensa que tem 3 itens, o preço, a complexidade e a eficiência da rede. Você sempre vai ter que estar sacrificando um dos 3. Então, é uma rede muito eficiente e não tão complexa, geralmente ela vai ser muito cara. Então, é uma rede eficiente e não é nem tão cara, ela vai ser muito complexa, que seria o caso da barramento. Ela acaba sendo um pouco complexa a sua troca de informação para você não ter colisão na sua rede. Então, todas elas, você vai ter vantagens e desvantagens e sempre você vai ter que estar sacrificando, geralmente, um desses 3. Servindo aí como dica, a complexidade, preço e o último que eu falei, complexidade, preço e a eficiência da rede.
Então, sempre um dos três você vai acabar perdendo um pouco. Comunicação MQTT, cara, eu vou ficar te devendo responder essa pergunta. Mas ó, eu já vou deixar ela anotada aqui. Eu te trago uma resposta para ela na semana que vem. Possível relacionar em quais aplicações a arquitetura cliente-servidor faz mais sentido que a arquitetura mestre-escravo? Com certeza, vamos pensar. Arquitetura mestre-escravo é quando você quer ter, por exemplo, você não quer dar autonomia para o seu nó escravo. Isso é muito utilizado, gente, por exemplo, em internet das coisas. Eu tenho o meu dispositivo lá que está acionando meu portão eletrônico. Eu não quero que esse dispositivo mande nada. Eu quero que ele fique quieto no canto dele. Então, eu não quero que esse dispositivo tenha certos poderes para resolver tomar uma decisão sozinho. Ele só vai funcionar quando eu mandar ele funcionar e ele vai me mandar uma informação quando eu requisitar essa informação. Então ele não tem autonomia nenhuma para funcionar sozinho. Ele só vai funcionar quando a pessoa lá no celular dela mandar abrir, e aí pelo fato dele estar abrindo ou não, ele vai receber a informação lá no celular da pessoa, o portão está abrindo, o portão não está abrindo, o portão está aberto, o portão está fechado, só na hora que for requisitado, que é a hora que a pessoa que tiver o app ali aberto, seja no web server, seja por banco de dados. Então ele não tem autonomia nenhuma, o escravo. Ele depende completamente do mestre. Já numa arquitetura cliente-servidor, o cliente ele pode ir lá e buscar uma informação. Então, por exemplo, digamos que eu tenha, num exemplo IoT, a geladeira da minha casa. Ela pode precisar de uma informação de um sensor para ver se a geladeira está cheia ou não, para eu disparar uma mensagem no celular da pessoa dizendo, olha, está faltando esses itens na sua geladeira. Você gostaria de comprar? Então uma arquitetura cliente-servidor, eu posso ir buscar dados. E eu não fico limitado à autorização de um meu mestre ou do servidor. O servidor não manda nada. O servidor ele está me fornecendo ali um bloco de informações que eu posso ir lá e pegar. Eu posso ir lá e pegar e posso ir lá e depositar nossas informações. Então, os outros clientes vão conseguir também ter acesso às informações que eu disponibilizei ali para todo mundo. Então, todo mundo pode ir lá e depositar informações, todo mundo pode ir lá e receber essas informações. Então, esse é o caso de uma arquitetura cliente-servidor. Já numa mestre-escravo, o escravo ele fica totalmente dependente de uma ação, de uma requisição, de uma comunicação do mestre para ele poder trabalhar. Ele pode ser utilizado em outras situações, sim. O cabo crossover que você diz. Deixa eu ver aqui uma coisa. O cabo crossover que você disse seria o cabo Ethernet. O cabo Ethernet, para você ter uma ideia, ele é chamado de cabo Ethernet porque ele foi feito pro protocolo Ethernet. Mas na prática ele pode ser usado para 1 milhão de coisas. Por exemplo, ele tem ali, se você desfizer, abrir aquele cabo, você vai ver lá aqueles quatro parezinhos de cabos, de fiozinhos trançados, né? Por isso também é conhecido como cabo par trançado, como cabo Ethernet. Ali, por exemplo, se você cortar aquilo ali e utilizar eles por si só, é um cabo extremamente útil para um monte de coisa. Então, por exemplo, você pode utilizar aquele cabo para ligar utensílios que você queira, para simplesmente mandar um sinal de ligado, para mandar um sinal de desligado, porque você vai ter toda a proteção já daquele cabo, só que você tem ali 8 fios que você pode controlar da forma que você quiser. Ele se popularizou por ser conhecido como cabo Ethernet. Ali você falou ligado diretamente.
Na verdade, não necessariamente diretamente, mas ele também é utilizado para você ligar para modem, para o próprio sinal Wi-Fi, para vários desses, para roteadores, para você ligar qualquer tipo de computador conectar em rede, ele é extremamente utilizado. Mas ele pode ser utilizado para coisas que realmente não tenham nada a ver com a internet, com o computador propriamente dito. Você pode simplesmente utilizar aquele encapsulamento dele e você vai ter acesso a 8 fios que você pode daí controlar da forma que você quiser. Já vi projeto, inclusive, utilizando o cabo par trançado dessa forma. Inclusive, recomendo, porque é um cabo muito bom, fácil de usar. Eu acho que é o cabo mais simples que tem para se utilizar, é o cabo par trançado, porque você já tem ele encapsulado, você tem 8 fios, você já tem uma proteção excelente para se trabalhar. Então, inclusive, fica a dica que é um cabo excelente para várias situações. Bom, professor, acho que dá para responder mais uma pergunta aqui do José. Qual o meio de comunicação usado entre duas extranets? É a internet? Geralmente, sim. Na verdade, duas extranets, assim, duas extranets, a única forma delas se comunicarem é pela internet. Duas intranets, aí você pode ter uma intranet, uma extranet interna. Na verdade, a extranet são comunicações de duas ou mais intranets. Já comunicação de duas extranets, ou seja, já de redes maiores, redes que englobam ali empresas diferentes e tudo mais, quase sempre é pela internet, sim. A melhor que tem é malha. Então, por exemplo, rede wireless domiciliar, se você estiver utilizando, por exemplo, protocolo Wi-Fi, que é o mais utilizado para rede. Na verdade, para quase tudo, sempre que você fala, já se for uma rede a cabo, aí já existem muitos casos ali de você poder utilizar uma rede estrela, que é uma rede muito boa também. Bom, professor, está se encerrando nossos minutinhos aqui na nossa live. Eu queria agradecer a todos pela participação. A gente teve bastante perguntas, bastante dúvidas, referente também ao próprio tema da aula mesmo. Ficou apenas uma questão ali que o professor vai entrar respondendo depois eu posso encaminhar também sobre a questão da comunicação no QTT. E deixo o professor, caso ele queira falar mais alguma coisa, para nós encerrarmos nossa live. Bom, pessoal, agradeço muito a participação de todos vocês. A ideia é essa mesmo, tragam respondendo essa questão. Só reclamou um pouquinho aqui sobre travamentos. Teve travamento no nosso sinal. Eu verifiquei também, tanto no meu quanto
minuto, no seu deu umas horas, ele dava aquele círculozinho do carregando ali. Se eu voltar um pouquinho ali, o vídeo deve ter pego bem certinho para o professor responder. Mas é isso aí. Meti essa topologia. Pode ser, né? Pessoal, muito obrigado pela participação. A gente encerra aqui. Tenha uma boa noite para todos. E a gente se vê na próxima aula, tá?